Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Para Programar é só começar, e o assunto de hoje é herança, orientação a objetos e o nosso informes em VB. Então galera, é o seguinte, nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre um conceito da orientação a objeto que é herança, né? A gente já tem uma playlist aqui de orientação a objeto com VB aqui no canal, que eu recomendo que vocês assistam. Mas quem começou a acompanhar essa playlist do Informes com VB orientado a objetos aí, viu que eu disse que na aula de hoje eu ia trazer as classes todas do nosso projeto, né? E para trabalhar com classe dentro da orientação a objeto, você precisa também utilizar o conceito de herança. Então eu vou explicar, como eu havia dito, que sempre que fosse necessário eu explicaria o tema, né? Vou explicar para que a gente possa então prosseguir com o nosso desenvolvimento, beleza? Então, se você é novo por aqui, gostar do conteúdo, se inscreva, ative o sininho de notificação para que você seja avisado dos novos vídeos do canal. Se você já é inscrito, compartilhe o vídeo, divulgue o canal, deixe o seu like aí para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo está sendo relevante e para que a gente possa trazer mais viajantes aí para o nosso estudo aqui para o canal, beleza? Muito obrigado a você que já está comigo há todo esse tempo. E vamos embora para o conteúdo. Pessoal, então é o seguinte, nesse vídeo de hoje, como eu disse, eu ia trazer as classes já do nosso projeto. Então eu vou fazer um recorte aqui para mostrar aqui que dentro da pastinha Entities eu criei as classes categoria, milhagem exception, pessoa, pessoa física e pessoa jurídica. Beleza? Então a gente tem essas classes aqui e nós vamos falar um pouco delas no sentido da herança. A primeira coisa que eu quero tratar aqui com vocês nesse contexto é a herança. O que é herança? Né? Vamos falar, lembra que eu disse, já disse isso reiteradas vezes aqui no canal, lembra que eu disse que herança que o nosso mundo, o mundo que a gente vive, o mundo real, ele é orientado a objetos. Ponto. Né? E aqui, quando a gente fala de objeto, né, quando a gente fala do mundo real, o que é a herança? A herança, e quando eu digo herança, não estou falando de herança financeira, tá, pessoal? Estou falando de características. O que é herança? São características que possibilitam que a gente identifique, por exemplo, olha, essa pessoa é filho, é filha de fulano, né? Olha, a cor dos olhos é a cor do pai, olha, a cor do cabelo é a cor do cabelo da mãe, né? E assim por diante. Então, o que a gente pensa? A gente pensa no pai, na mãe e o filho ali que herdou as características, né? Que herdou as características, beleza? Muito bem. Então, no conceito de classe, dentro da orientação a objeto, o que é a herança? A herança é a possibilidade que a classe filha tem de herdar características da classe pai. Características, entenda-se por propriedades e métodos, ou seja, ações da classe pai. Tá? Então vamos ver aqui o seguinte. A classe pessoa, ela tem essas propriedades que a gente já falou delas anteriormente, tá? Então, significa que a classe pessoa jurídica, ela pode herdar propriedades e métodos de pessoa. E como que a herança acontece aqui no VB? Acontece com essa palavrinha aqui, ó, inherits e o nome da classe. Isso aqui já indica que a classe pessoa jurídica herdou da classe pessoa. Herdou o quê? Herdou propriedades, atributos e métodos, que são as ações que a classe pode executar. A mesma forma aconteceu com a classe pessoa física. Ela também herdou de pessoa. Tá? E por que eu estou dizendo isso? Olha só que legal. A classe pessoa jurídica, ela tem somente uma propriedade que é CNPJ. A classe pessoa física, ela também só tem uma propriedade que é CPF pessoa. Ok?
Mas tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica são pessoas. Então, os mesmos atributos que estão aqui, ó, na classe pessoa, podem ser utilizados pela classe pessoa jurídica e pela classe pessoa física. Isso faz com que o código, né, esteja... Isso é uma boa prática, né, melhor dizendo, dentro da orientação objeto. Com a orientação objeto, você vai utilizar a herança. Você vai ter um momento em que uma classe vai herdar da outra. Tá? Muito bem. A gente já falou também aqui no canal algumas vezes, dentro do paradigma da programação orientada a objeto, que o objeto é a instância de uma classe, ou seja, o objeto ele passa a existir no momento que eu instancio a classe. Então, o que está escrito para uma determinada classe só passa a existir quando essa classe vira um objeto. E quando que uma classe vira objeto? Quando ela é instanciada, como eu já disse. Mas só que a classe, para ela ser instanciada, ela possui um conceito que nós chamamos de construtor. Ou seja, quando uma classe é instanciada, é acionado o construtor daquela classe. Esse construtor ele pode ter dois tipos. A gente pode ter dois tipos de construtores: o construtor padrão e o construtor com argumentos. O construtor padrão, o que ele é? Depois das propriedades aqui de uma classe, você declara os construtores. Então, olha só, na classe pessoa, eu declarei dois construtores. Vou fazer aqui o nosso recorte. Declarei dois construtores, um construtor padrão, que não possui argumentos, e um construtor com argumentos, que é nele que eu vou me deter mais tempo aqui. O construtor padrão, se você não quiser declarar em uma classe, ok, não é necessário, porque automaticamente toda classe possui um construtor padrão. Porém, se você utilizar um construtor com argumentos, é interessante que você também declare o construtor padrão, tá? Porque esse construtor com argumentos aqui, na herança, ele precisa ser declarado exatamente como está na classe pai, tá? E às vezes na classe filha você não vai utilizar o construtor com argumentos, pode acontecer. Eu sei que parece um pouco confuso, mas vai ficar claro à medida que a gente for avançando. Por enquanto, o que vocês têm que saber, o que vocês têm que guardar é que a herança faz parte da orientação a objeto, é um dos pilares da orientação a objeto, e nesse conceito eu posso herdar propriedades, atributos, métodos da classe pai e posso herdar também os seus construtores. Vamos nos ater aqui no construtor da classe pessoa, nesse momento. Veja que eu tenho aqui, ó, variáveis dentro do construtor. Então, só public sub new. Isso é um construtor. Int sub. Pronto. Então, no construtor com argumentos, eu tenho aqui, ó, nome as string, sobrenome as string, endereço as string, telefone celular as string, tipo as integer e ponto as integer. Isso daqui são as propriedades da classe, beleza? Aí, o que eu posso fazer aqui? Eu vou dizer para a minha propriedade que a propriedade nome cliente recebe o que chegar de parâmetro como nome no construtor. Sobrenome cliente vai receber o que chegar como sobrenome no construtor. E assim por diante. E para eu dizer que esse atributo ele é recebido por essa classe, eu posso utilizar aqui mi.nome da propriedade. Só que o mi ele é análogo ao this do Java e do C#. Ou eu posso também simplesmente fazer isso aqui. Ó. Eu posso vir aqui e retirar o mi e deixar apenas como está. Por quê? Porque eu estou falando aqui da mesma classe, tá? Então, o mi nesse contexto
não é obrigatório, tá bom? Aí, ó, vocês vão ver que não vai dar erro. Eu deixei aqui mesmo para ilustrar aqui a situação. Então vocês estão vendo que não tem nenhum problema aqui, beleza? Então olha só, classe pessoa, que é a classe pai, tem dois construtores, construtor padrão e construtor com argumentos. Ok. Então, celular. Ok, vamos fazer uma correção aqui. Beleza. Acho que é porque o nome estava igual aqui e ele não aceitou, tá, galera? Então é o seguinte, fizemos a correção aqui, beleza. Então eu estou dizendo que no meu construtor com argumentos, as minhas propriedades recebem o que chegar lá. Beleza. Pessoa jurídica. Pessoa jurídica tem uma propriedade que se chama CNPJ, assim como pessoa física. Beleza? Tem uma propriedade CPF pessoa. Como que é uma boa prática de programação a gente utilizar aqui o construtor da classe base? Então, eu vou explicar para vocês. Olha só. Veja que aqui na classe pessoa jurídica, eu vou até salvá-la aqui de uma vez, eu não criei um construtor padrão, tá? Eu tenho uma propriedade CNPJ e aqui eu criei um construtor com argumentos apenas, porque é aquilo que eu disse para vocês. Quando eu herdo de uma classe pai, se ela tem construtor com argumentos, a classe filha precisa ter também o construtor com argumentos. Então, olha só. Public subnew, aí eu tenho um atributo, uma propriedade que é só dessa classe CNPJ. Beleza? Aí eu vou dizer o seguinte, mi.cnpj recebe CNPJ. O restante vem tudo da base. Então eu utilizei aqui, ó, mybase.new, passando as variáveis. Então, fazendo isso, pessoal, eu estou herdando o construtor da classe base, da classe pai, e o meu atributo específico dessa classe aqui, ele possui uma propriedade CNPJ que está aqui definida. Ok? Então, nós fizemos isso aqui com a propriedade CNPJ da classe CNPJ pessoa, salvar a pessoa física para que a gente possa continuar aqui utilizando. Beleza? Então, vamos lá. O que acontece aqui? Eu tenho que fazer algumas explicações para vocês entenderem a estrutura de uma classe como uma boa prática de programação. Vamos lá. Galera, é o seguinte. Primeiro, numa classe, você põe as propriedades, os atributos, métodos, se eles existirem. Essas classes aqui, elas não têm métodos. E depois dos métodos, os construtores. Tá? Então, isso é uma boa prática de programação. Bom, classe milhagem exception. Ela herda a classe exception. Ela tem um construtor com argumento que vai receber uma mensagem do tipo string, e aqui eu estou fazendo mybase.new também, tá? Então aqui, ó, muito simples. Essa classe ela vai ser utilizada, ela vai ser responsável pelas exceptions, né? Pelas nossas exceções de tratamento, ok? E por último, a classe categoria. A classe categoria eu coloquei aqui por enquanto apenas herdando de pessoa. Estou colocando aqui um atributo status, tá? Então a gente vai ver o que é isso aqui, beleza? Outro ponto que a gente precisa falar é o seguinte, pessoal. Geralmente, essas classes aqui do entities,
elas representam a estrutura do banco de dados. Então lembra que nessa aplicação aqui nós vamos criar uma aplicação com banco de dados. Tá? Então, inclusive, existe até, né, a gente está utilizando aqui o padrão 3 camadas, mas a gente tem um padrão MVC, que é o Model View Controller. E nesse padrão Model View Controller, o model vai representar essa parte das entidades aqui, que geralmente reflete o banco de dados. Tá? Então, é isso. Eu queria passar para vocês, nesse contexto de hoje, sobre herança, sobre construtores, construtor padrão, construtor com argumentos, para que na próxima aula a gente já consiga, então, dentro dessa estrutura que a gente criou aqui, já criar o nosso banco de dados. Beleza? Eu espero então que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, espero que tenha ficado claro. Um forte abraço, até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos vocês. Valeu!